Olá, queridos! Paz do Senhor Jesus, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui com mais um programa do podcast Mais Conectado e hoje o nosso programa está recheado de bastante coisa boa, irmão. Aqui é programa de crente, então é coisa boa. Que Deus abençoe a sua vida por estar sempre acompanhando o nosso podcast. Eu quero já te pedir um grande favor, você que está aí ligadinho com a gente, já separa a pipoca, pega o guaraná, pega o suco, coloca do lado e pega e deixa o controle do ladinho, não perde nada porque esse programa tá demais. Eu queria pedir também para você que não é inscrito no nosso canal, corre lá, não perde tempo, meu irmão, pelo amor de Deus. Vai lá no canal do YouTube, coloca na lupinha podcast Mais Conectado, se inscreve, ativa as notificações, não perde tempo, porque o nosso programa é sempre uma benção, a gente está aqui sempre melhorando, trazendo melhorias, trazendo coisas boas, muita informação boa para você, muito conteúdo cristão, muito conteúdo que vai abençoar sua vida, sua família. Eu tenho certeza que se você compartilhar isso com toda a sua família, você vai estar me ajudando muito. Eu sei que o seu tempo é valioso, mas não custa nada. Pega 5 minutinhos, 2 minutinhos, eu acho que não vai nem isso. 1 minuto, você vai lá e se inscreve, tá bom? Bom, hoje nós estamos aqui com dois grandes amigos, né? Alguns convidados. Sempre que os convidados passam aqui, eu sempre me sinto privilegiado. Nosso programa é privilegiado. E hoje tem dois grandes amigos aqui. Primeiro, não é o que está aqui, ele já não é estranho, já esteve aí em outros podcasts com nós. Meu amigo Leandro, o presbítero Leandro, que é uma bênção, né? Ele sempre está aqui com a gente, é um canal de bênção. Também estou aqui com a psicanalista. Aí eu consegui falar. Dani Rodrigues, ou Daniela Rodrigues, né? Que também vai estar falando um pouquinho pra gente sobre o nosso tema, foco na saúde mental, tá bom? E é isso, agora eu já falei demais, né? Eu vou dar agora para eles se apresentarem, para eles falarem, mandar abraço para quem eles quiserem. Vamos começar pela Dani? Dani, fica à vontade, se apresenta para nós. Boa tarde, Matheus, Leandro, a todos que vão ter a oportunidade de estar conosco, acompanhando. Eu amei o tema Papo de Valor. Então, que seja uma tarde realmente valiosa para todos nós, de conhecimento e um papo profundo de valor que possa, de alguma forma, conectar todos os espectadores. Sim. E agregar alguma coisa. Esse é o nosso foco, a nossa missão. Agregar, ser canal de ajuda na vida das pessoas que precisam e que estão necessitando de alguma forma de ajuda mental, psicológica. Legal, pode ficar à vontade. Obrigada, Matheus. Me chamo Daniela Rodrigues, sou psicanalista, coordenadora do Instituto Queens de Psicanálise em Campinas, agora também estudando a filosofia, querendo entender um pouco mais, emergir, aprofundar nas questões psíquicas. A nossa mente é uma caixinha de surpresa. Sim. Às vezes eu falo que nem nós mesmos nos conhecemos. A gente entende isso mediante momentos de estresse, luta e fuga. A gente às vezes tem rompantes e algum tipo de comportamento que nem nós mesmos esperávamos. Então eu falo que é muito importante esse lugar do autoconhecimento, imergir nas nossas questões mentais, nossas dores, nossos traumas, para que nós possamos nos conhecermos e, a partir disso, também poder transbordar e ajudar outras pessoas que também estão em sofrimento. Legal, legal. Fala pra gente seu arroba, pra quem quer te seguir lá no Instagram. Sim. Fica à vontade. @psi.dani.rodrigues, Dani com Y Rodrigues. Ou pelo Instituto Queens de Psicanálise também. A gente está sempre postando conteúdo, agregando, fazemos workshops mentais. Então, sempre trazendo um papo de valor para agregar na vida das pessoas que querem e gostam do autoconhecimento. Legal, legal. Leandro, ninguém te conhece, né? Você é estranho aqui, né? Não, eu sou estranho. Fica à vontade, Lê, se apresenta aí. Então, eu já estive aqui em outro podcast, né? Pai do Senhor a todos, né? Uma tarde abençoada aí para todos. É sempre bom estar aqui revendo o meu amigo íntimo, né? É, isso aí. O Matheus, a gente já tem essa amizade aí de longa data. Louvo a Deus pela vida dele, ele sabe disso. É sempre um prazer poder te servir, né?
E hoje aqui com a minha amiga Dani Rodrigues, né? De longa data, né? A gente, Sim. desde criança, a gente se conhece, nossos pais, né? É, servimos a Deus junto numa igreja Assembleia de Deus. E, cara, foi muito bom, né? Muito bom revê-la. Fazia alguns anos que eu não via ela. Sim. Era amigos de congressos aí e tudo Olha, mais. E eu pensa. fiquei encantado de ver ela nessa nova profissão que ela vai falar um pouco, né? E fala sobre saúde mental. E existia muito preconceito na parte cristã nessa área aí, né? E hoje, graças a Deus, tem muita gente cuidando aí, porque é como cuidar se machucou o pé, você cuida do pé. Um problema no coração, cuida do coração, e a mente é uma parte muito importante do corpo a ser cuidado. Então, feliz de ver a Dani Rodrigues. E as perguntas é para ela hoje, né? A gente vai aqui É, usufruir disso aí, dessa qualidade. Eu sempre que eu posso, eu indico, né, um amigo meu, que é o psicólogo que eu passei, que é o Fernando, e a Dani. São os dois contatos que eu passo. E pessoas procuram eles, que são profissionais da área aí que ajudam e ajudam muito, né? E hoje vai agregar muito aí para nossas vidas e a vida dos nossos telespectadores também. Deus abençoe a todos. e top, top demais. Tá vendo? Esse povo é chique demais, fala bonito. Gente, eu quero agradecer, Dani. Obrigado por ter cedido pra gente um pouquinho do seu tempo, que a gente sabe que tempo hoje é muito importante. Querendo ou não, tempo é algo de valor, né? E obrigado por ter cedido para nós um pouquinho do seu tempo, das informações que a gente vai falar aqui. E já começando o nosso podcast, né? Fala um pouquinho para nós da sua história, o que te levou a escolher essa profissão. Um privilégio estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha história, que estou ainda no meu percurso. Eu acredito que estou nem em meados ainda da minha história, quero ainda agregar, conhecer, aprender mais. Como o Leandro até roubou o meu discurso, eu vim preparada para falar isso. Quando nós estamos com um problema no coração, procuramos o cardiologista. Problema nos ossos, e a gente às vezes tem dificuldade de entender que nas questões que são subjetivas, emocionais, precisamos procurar também ajuda, né, psicológica. Então, crescemos nesse ambiente cristão, então sempre lidando com pessoas, sempre à frente de grupos, de jovens, crianças, acolhendo demandas, aconselhando, que é um lugar diferente do terapeuta, mas dentro da fé a gente já faz o aconselhamento cristão. E nesse lugar, sempre gostando de lidar com pessoas, eu me imergi na profissão de estar com pessoas, né? Então, eu lidava com festa, cerimonialista, casei muita gente aqui em Montemor, Hortolândia. E chegou a pandemia, Matheus. E agora? Nossa. Né? Uma pasta de contratos, de eventos, de casamentos, tudo parado. Então, foi um momento muito importante, um momento de eu me reinventar. E agora, o que fazer? E praticamente eu fui começar do zero, então eu fui estudar. Tive um grande incentivador que já olhava e já falava: Dani, vem para psicanálise, você tem feeling, né? Tem empatia. E eu um pouco resistente, ainda duvidosa de mim mesmo, ainda não entendendo tanto sobre a importância, né, dessa autoestima, dessa validação de acreditar em mim mesmo, mas eu fui com medo mesmo. E comecei o meu percurso aí há 5 anos, desde 2019, 5, 6 anos, estudando, imergindo, fiz algumas especialidades, tenho especialidade na clínica infantil e agora imergindo também na filosofia para entender ainda mais os pensamentos, os comportamentos, e tem sido uma descoberta maravilhosa, Matheus, poder me ajudar. Eu me ressignifiquei muito. Estávamos até conversando um pouquinho, a gente pensa que pela fé ou por a gente tem uma facilidade de ressignificar, né, de uma resiliência, a gente pensa que não tem traumas, que não tem questões para serem olhadas e tratadas. E a gente começa a terapia e vê que sim, que muito do nosso comportamento, de como a gente funciona, é parte desses restos infantis que a gente vem agregando ao longo da nossa história. E hoje me sinto bem,
me sinto totalmente ressignificado. Acho que a gente nunca vai estar, porque somos humanos, passíveis de dores, de traumas e de momentos de instabilidade, mas sempre nessa busca do autoconhecimento e podendo já ajudar outras pessoas, mulheres, famílias. Então, para mim, tem sido uma jornada maravilhosa. Uau, que legal. E é interessante, né? O tempo que você tomou a decisão de se reinventar foi um tempo de crise, né? Sim. Um tempo bem difícil, né? Ainda mais para quem para quem tem um negócio, né? Trabalhando com casamento para cá e para cá. Eu lembro que muita gente teve que desmarcar casamento, muita gente teve que, né? Marcar novas datas porque não tinha mais data e aquela coisa toda. Então é difícil, é difícil. Mas o importante é que, apesar do medo, que querendo ou não, muita gente acaba deixando de viver o seu sonho, né? Deixando de viver algo extraordinário por conta do medo. E você não, falou, meteu a cara, falou assim, vou mesmo com medo. Exatamente. E vamos pra cima, né? Leandrão, fica à vontade, se apresenta, fala pro pessoal da sua história, fala um pouquinho da sua vida aí pra nós. Rapaz, eu contei aqui minha história um tempão aqui, né? Na outra vez que estava aqui, mas assim, acho que um foco que vai falar assim hoje sobre, a Dani falou algo interessante sobre a fé, e é isso mesmo, né? Porque os próprios personagens bíblicos, eles teve as dificuldades deles também, né? Nem o próprio Elias, né? Teve uma depressão ali que foi forte, porque ele dormiu ao ponto de um anjo ter que chacoalhar ele, falou assim, acorda, come e bebe. E quando ele comeu e bebeu, ainda deitou de novo, depois foi para uma caverna. Então tem esses momentos, né? Eu acho assim que uma coisa que é muito importante, né, Dani, nos dias de hoje, é que às vezes o cristão, ele serve, como eu fui ensinado a ser forte o tempo todo, né? Não, você tem que orar, você tem que buscar. Então a gente acha que a tristeza não pode fazer parte da nossa vida, né? Sim, verdade. E a tristeza, ela existe e ela precisa existir, ela precisa acontecer porque é o que faz a gente se reinventar, né? Como ela disse aqui já. Porque assim, e agora? O que eu vou fazer? Né? Assim, é um momento triste, mas eu preciso fazer alguma coisa. Então, assim, a tristeza, ela vai nos levar para um outro propósito. A gente não pode se entregar, mas a tristeza, ela é importante. Ela é importante, é até loucura falar isso, né? Mas ela é importante, porque senão você não consegue... Falei, caramba, eu tô triste por quê? Eu errei. Eu errei aqui, estou triste porque eu cometi um erro. Mas o que eu faço agora para não poder ver essa tristeza de novo? Você vai usar ela como uma escada, né? Para você crescer. E hoje, a geração de hoje, eles não querem ter tristeza nenhuma, né? Eu acredito que a Dana é muito procurada até nesse sentido, porque ele não quer sentir tristeza, ele não quer sentir dor, ele não quer sentir algumas coisas os desafios da vida que tem, né? E assim... Eu sempre falo, a gente sempre conversa, quando pode, a gente conversa, né, Dani? E ela sempre toca umas ideias assim muito boas comigo, ela passa umas coisas muito importantes, né? Eu já pedi para pessoas procurar ela, mães procurar ela, né? E ela passa uma coisa assim rápida, eu falo, nossa, eu entendi o que ela falou. Então isso é muito legal, né? Quem tem o dom tem, né? E ela tem isso, essa pegada. Por isso que assim, dois psicólogos que eu indico, né? Pessoas assim, é o Fernando e a Dani. Mas é isso, né? Eu acho que é esse o ponto, né? Minha história de fé foi muito importante que a gente ensinou, mas é que a Dani falou, tem muita coisa para a gente se tratar, se cuidar. E aí? Não é só isso, né? Tem muita coisa para crescer e evoluir. E, querendo ou não, a gente sabe que precisa, né? Tem gente que às vezes tem medo, eu não vou falar porque é aquilo que a gente estava comentando aqui antes de entrar ao vivo, né? Às vezes a pessoa ela fica, se retrai, não vou porque talvez ela vai falar coisas que eu não vou ouvir, não quero ouvir, né? Mas fala para nós, Dani, como você já lida, né, com várias pessoas, já ouviu vários problemas. Como que você faz para cuidar do seu emocional e do seu espiritual? Como que você lida com isso? Fala para nós. Uma pergunta maravilhosa, porque acaba que é uma pergunta que abrange também muito líderes religiosos. Sim. Que estão no lugar de sempre transbordar, ter que transbordar, tem que estar cheio para dar algo para alguém, porque é isso que as pessoas esperam receber, principalmente as pessoas que estão adoecidas. E é bem interessante quando nós nos entendemos a importância da formação, que é o que? Adquirir técnicas e abordagem. Então, claro que ser empático é importante,
saber ouvir, a escuta ativa é importante para acolher a dor do outro, mas isso tem que estar pautado em técnicas, em uma abordagem eficaz. Então, primeiramente, claro, sempre vai ter um sentimento envolvido. Tem pacientes que, principalmente crianças, questões de abuso físico, qualquer tipo de violência, ainda mais para a mulher, que é mais trabalhada na empatia, sabemos, às vezes é um lugar delicado para a gente trabalhar, mas claro, com a técnica, com a terapia, a análise, a gente precisa todo o tempo estar em análise pessoal e a supervisão. Então, nós temos também pessoas que estão ali ajudando, agregando e sendo alicerce para essa nossa jornada. Eu falo que é uma cadeia. Então, nós sempre vamos ter alguém, um mentor, alguém acima também, onde a gente vai colocar essas angústias. A gente tem onde transbordar também, né? E claro, né, além de blindar essa emoção de forma prática, a nossa espiritualidade. Então, nós somos seres que precisamos entender a importância dessa tricotomia, que é corpo, alma e espírito. O que é o nosso corpo? É o nosso templo, é a nossa casa, né? Como eu falei aqui com a nossa amiga gravidinha que está aqui, é a nossa casinha, onde vai abrigar a nossa alma, que é a nossa psique. O que é a nossa alma? É quem nós somos, né? O nosso temperamento, a nossa personalidade, os nossos desejos, as nossas crenças limitantes, a nossa fé, mora lá na nossa psique, que é a nossa alma. E o nosso espírito, que é o que vai nos ajudar a fortalecer, a nos fortalecer, que é a única coisa que nos liga a Deus, que nos conecta com o Criador, né? Supremo, sabedor de todas as coisas. Então, quando a gente entende que a inteligência emocional ela está ligada a essas 3 áreas da vida, a gente consegue seguir fortes e mais resiliente para suportar os processos e para ajudar e acolher pessoas também, sem nos prejudicarmos. Porque nessa tentativa de ajudar o outro, a gente não pode se negligenciar. Então, depois de Deus, é o que eu falo muito, depois de Deus, a pessoa mais importante tem que ser nós mesmos. Estarmos bem para depois poder acolher o nosso cônjuge, os nossos filhos, né? E toda a extensão aí que se dá na nossa vida social, espiritual e afins. E chega a sobrecarregar muito ou não? Tipo, já teve alguns casos que chegou a te sobrecarregar? Um exemplo, tipo, em casa, de você chegar em casa, né? Nossa, gente, que situação, que complicado, né? Porque são vários casos, como você falou, Sim. várias situações, né? Chega a sobrecarregar você? Não. O que você faz? Eu falo que tem dias e dias. Casos e casos. Ainda mais nós mulheres, né? Todos sabem que as mulheres elas têm uma necessidade, o quê? De falar. Sim. Pelo menos aí 21, quase 22 mil palavras por dia. Então, eu sou ali eu assumo hoje que eu sou uma colérica. Então, eu tenho uma energia, né? Então, que eu não tenho dificuldade de falar, eu não tenho dificuldade de expressar. Eu tenho um ambiente, graças a Deus, né? O Leandro conhece nossa família. Eu tenho um ambiente da minha casa, do meu esposo, dos meus filhos também, um ambiente saudável, acolhedor, que eu consigo me desligar do trabalho, chegar em casa e ser eu mesma, e falar, hoje eu tô cansada, hoje não vou fazer janta, vamos pedir alguma coisa. Então, tenho esse ambiente que me acolhe e que me ajuda, né? Tem um ciclo social de amigos e pessoas maravilhosas, hobbies. Então, tudo isso precisa existir como um suporte paliativo para essas angústias, porque sim, elas acontecem, né? E a mulher, ela vai ter vários ciclos num mês. A questão hormonal, eu já sou 40 a mais, assumo agora também, nada como a terapia, né? Então, a gente entende que vai mudando, o organismo vai mudando. Então, a maturidade é algo que vem para agregar, mas entender que na nossa fisiologia a gente vai ter alguns desafios é importante. Mas, graças a Deus, nesses 5 anos, eu venho me construindo de forma muito positiva, porque eu não tenho só os pacientes, a clínica, né? Então, sou psicanalista, clínico e didata, ou seja, eu atendo o paciente, mas eu também ministro aulas. É um outro lugar, né? Do professor. Como coordenadora do Instituto Queens, são muitos alunos, muitas demandas para a gente ajudar, auxiliar, apagar fogueiras, né? Toda essa questão do humano.
os trabalhos na igreja, trabalho social. Então, me ajuda a desfocar um pouco de estar o tempo todo só recebendo essas demandas, essa energia que quando a pessoa vem para a terapia é porque está de fato precisando. Às vezes é a última esperança. A pessoa já tentou muita coisa. Mas eu, nessa minha energia bem eclética, né? Ajuda. Me ajuda bastante. Mas, assim, eu acompanho hoje. Tenho amigos psicanalistas que já entraram em burnout. Nossa. Que adoeceram por causa do trabalho. Então, eu falo que o ônus e bônus, né? Também Sim. vai ter algumas questões passíveis como qualquer outro trabalho. E, claro, ligado diretamente à emoção. Então, quando a gente faz um trabalho físico, a gente chega em casa, a gente descansa. Sim. Mas quando é um trabalho mental, se você não estiver bem, você não consegue deitar e relaxar e dormir, desconectar. Então, tem que ter esse olhar muito, esse feeling, um olhar de conhecimento e de uma autoanálise, para entender até onde a gente pode ir. Então, priorizo as minhas viagens com família, tem viagem da família, viagem das amigas, as mulheres da família viajam sozinha, né? Viagem dos psicanalistas. Então, são alguns lugares que a gente vai conseguir desafogar um pouco todo esse estresse do dia a dia, porque ele acontece, Tem que ele é real. ter esse descanso, né? E uma coisa que você falou, que o ambiente, né, influencia, né? Então, o ambiente, se ele é saudável, né, ajuda bastante, né? Isso é muito importante. Leandro, fica à vontade para fazer ali pergunta para a nossa amiga. Pode deixar eu fazer minha pergunta aqui para Dani. Assim, Dani, você escuta muito as pessoas contando sobre os traumas delas, né? Sim. E qual que é, assim, o trauma mais recorrente que você ouve sobre assim, assim, que é mais falado nos dias de hoje? Assim, o meu trauma é... perdi meu pai, eu tenho um problema com a minha mãe. Qual que é o, assim, que você mais escuta? Pergunta bacana, Leandro. Quando eu mencionei ali que na pandemia eu precisei me reinventar, então é interessante entender que a sociedade, né, principalmente os países latinos em desenvolvimento, nós tivemos um impacto muito grande nesse tempo. Então, a gente sabe que nesse tempo pandêmico, o número de divórcios foi absurdo. Verdade. Porque as famílias foram obrigadas a conviver. Nossa. Então, eu falo que hoje o luto, ele é muito presente. E não é só o luto físico. Quando a gente fala do luto, vamos falar de todo tipo de luto, de perda. Então, os divórcios, as questões financeiras, prejuízos, né? Pessoas que faliram nesse tempo, estão ainda tentando. A gente sabe que muitas pessoas não deram conta, né? Deram cabo da própria vida nesse tempo. Muitas famílias perderam avós, perderam as pessoas de mais idade, pais. Teve um prejuízo muito grande nessa pandemia das crianças, do desenvolvimento das crianças. Muito prejuízo em relação à escola. Então, eu falo que parece que ainda estamos em sequelas, em prejuízos bem importantes desse tempo recente pandêmico. Mas aí a gente entende que esse diríamos que é um trauma agudo, né, pontual. Mas aí nas sessões, nessa investigação do psiquê, porque a psicanálise é isso, é a investigação do inconsciente, é entender o que está por trás. Então, a gente não vai focar no comportamento, né? A gente vai focar o porquê eu penso, eu me comporto, porque eu tenho esse padrão de repetição. E quando a pessoa vem com uma queixa latente, que é uma queixa atual, e a gente começa a investigar, a gente vai começar a descobrir os traumas crônicos, que são esses traumas da nossa infância, da nossa criação. E, às vezes, lá da nossa vida uterina. Então, eu recebo hoje, principalmente mulheres que falam, eu não sei porque eu penso assim, eu sou cristã, minha fé está super bem alicerçada, eu tenho uma família abençoada, eu tenho filhos, mas eu sinto um vazio, algo dentro de mim que não se explica. E a psicanálise vai o quê? Fazer a investigação desse inconsciente. Qual que é o trauma? O que está por trás disso? Como foi essa criação? Né? Teve uma família disfuncional? A mãe, ela foi suficientemente boa para esse indivíduo? Será que não teve quando a gente fala do pai, a gente fala do abandono.
né? Uma disfuncionalidade da mãe, a gente vai falar o quê? Da rejeição. Não teve um abandono paterno, uma rejeição materna. Então, tudo isso a gente entende que vai constituir a nossa psique, que é a nossa alma. É lá que vai morar as nossas dores. Forte. Então, a gente tem que identificar quais são o tipo de trauma e saber a melhor forma para ajudar, né, aquele paciente, aquele indivíduo que está clamando por ajuda. Já teve algum caso que você se deparou, que você falou, porque todos os casos em si são complexos, né? Sim. São muito difíceis, já vi pessoas que levou tempo, anos na verdade, para se curar, para se tratar. Mas já teve algum caso que você viu que realmente foi negativo? Falou, não, agora é que tem que ser a mão de Deus mesmo. Pergunta bacana. Por quê? Quando a gente fala dos transtornos, o que é um transtorno? É ter uma disfuncionalidade na forma de ser, né? Então, ou por questão genética, ou por questões ambientais, ou por uma fusão disso, onde há uma disfuncionalidade, principalmente na maternidade e na paternidade, aquele indivíduo desenvolve um transtorno. Então, quando a gente fala dos transtornos, por exemplo, o TPB, que é o transtorno de personalidade borderline. Lidar, né? Geralmente, quem vai procurar ajuda são mulheres, meninas. Então, lidar com os borderlines é um lugar muito complexo e muito delicado, né? Quando chega para a gente também, não é fácil chegar a algum narcisista, porque eles entendem que eles não precisam de ajuda, né? São seres que sabem de tudo, melhores, têm se colocam de uma forma arrogante, superior ao outro. Então, quando acontece de um narcisista ir para o setting analítico, né, para uma terapia, é porque tem algum culpado, eles sempre vão terceirizar. Então, lidar com alguém com essa estrutura narcísica também é muito difícil. Claro que a gente vai ter técnicas para tentar ajudar, vamos frustrar, vamos levar através das abordagens, né, para que aquela pessoa tente refletir e reconhecer o seu comportamento, mas é um lugar que, por vezes, a gente caminha mais para uma psicoterapia de apoio, entendendo que, sendo uma estrutura, claro, a gente caminha para o psiquiatra, tem medicações que vão ajudar, né, para amenizar, porque também eles sofrem. Né? Tem um sofrimento, porque geralmente tem muita insegurança por trás daquilo. Eu falo que eles vivem um personagem, uma persona, então não é uma verdade, eles não vivem uma verdade. Tem muita dor e tem muita insegurança por trás. Então, eu falo que nós fazemos essa terapia de acolhimento, de apoio e de tentar esclarecer, frustrar, junto com a psiquiatria, com a medicação. Mas tem alguns lugares, Matheus, que a gente entende que não tem muito... A pessoa não se permite trabalhar. Tem muitas pessoas em depressão que têm a gente fala um gozo na dor. Lacan vai falar do gozo na dor. Então, pessoas que têm um ganho secundário. Então, eu depressiva, eu sou cuidada, a minha mãe me cuida de mim, o meu marido não me larga. Então, entende que aquela dor, né, produzida por aquele trauma, me traz um benefício. E quando eu tenho um benefício, eu não quero mudar. E se eu não quero mudar, não tem jeito, né? Ninguém que vai conseguir. Não tem possibilidade. E nos seus casos, geralmente você usa as técnicas são mais especializadas dentro do que você atua, da área que você atua, ou você já chegou a usar alguma área espiritual, tipo, irmão, né? Porque a gente tá falando de tá, gente, só para entender, ela é uma pessoa cristã também, né? Tem o lado da fé dela. Só que assim, a gente já viu, né, que eu particularmente, eu conheço médicos que são cristãos, mas muitos deles, né, eles não colocam a fé, muitas vezes ali em prática, dentro da sua profissão, porque que tem uma regrinha deles lá que não permite. Mas, mesmo assim, alguns deles acabam, né, utilizando a fé, colocando Deus no meio ali. E na sua área, já chegou um paciente, se você falou de Deus, que você já, né, utilizou alguma técnica cristã ou não? Uhum. Então, ou então, mais o técnico ali mesmo? Sim, a psicanálise, ela é laica. A gente sempre vai pregar o quê? A ética
a neutralidade, Uhum. é um lugar profissional, e a abstinência. Eu preciso abster-me dos meus conceitos, dos meus valores, para acolher aquela dor, aquela fala, aquela visão, aquela religião. Então, essa é a regra, a premissa da psicanálise é essa, o não julgamento. Porém, as pessoas, já na maioria das vezes, já procuram o quê? Uma terapeuta cristã. Porque tem muitas questões que é da nossa espiritualidade que vai aparecer. Legal. E tem muita gente, meninos, que estão numa ferida muito grande relacionada à fé, A fé. né, à sua espiritualidade. Isso vai aparecer no consultório, vai aparecer no setting analítico. E a gente precisa, sim, tratar. Então, entender qual que é a dinâmica, qual é a fé, qual é o que aquela pessoa está procurando e precisando, e dentro do que aquilo que a gente, do entendimento que a gente tem, a gente vai poder agregar também. Mas a premissa é tratar o emocional, tratar aquela dor, aquele trauma dentro da técnica, da psicanálise. E, claro, eu falo que... porque tem pessoas que acham caro uma sessão de psicanálise, né? Mas eu falo que não é só uma hora que a gente está com aquele paciente. Nós vamos nos prepararmos, vamos nos organizarmos, e aquele paciente depois, por vezes, vai estar nos nossos pensamentos, a gente vai se preocupar, e a gente vai orar por aquele paciente, apresentar, porque tem coisas que são humanas, tem coisas que são espirituais. E eu falo sempre também que a nossa mente, a nossa psique, quando ela está adoecida, quando ela está comprometida, isso vai abrir brechas para um mundo espiritual agir ali. Uhum. Então, a gente tem coisas que a gente percebe claramente que tem uma ação espiritual sobre. E é claro que eu não vou ali, naquele momento, sugerir uma oração, mas aquela pessoa, ela vai... né, a gente vai falar sobre aquilo. E, claro, vai estar ali nos nossos... O caderno de oração da igreja, cheio dos nomes dos pacientes lá. Não, tá legal. E, assim, é tão interessante porque a gente vê que hoje, eu conheci casos de pastor que tirou a própria vida. Sim, não de perto, mas já vi muita gente falar, já vi reportagens sobre isso, de pastores que não cuidaram da sua saúde mental, que não cuidaram da sua espiritualidade, se sobrecarregaram, né? E acabaram vivendo alguns distúrbios aí mental e tiraram a sua própria vida. Algo que é terrível, né? Então, gente, cuide da sua saúde mental, pelo amor de Deus. Sim. É verdade, tá muito produtivo aqui hoje, né? Não, o negócio tá Graças a Deus, top, né? tá top. Dani, o que eu gostaria de perguntar para você sobre dependência emocional? Porque às vezes a pessoa acha que a dependência emocional ela tá presa só a uma pessoa, né? Mas não é, né? Às vezes tá presa a um emprego ou alguma outra situação que ela acaba ficando presa, né? Eu conheço pessoas que em casamento mesmo, você sabe disso aí. A dependência emocional. Quando a pessoa... quando você identifica se uma pessoa que está nessa dependência emocional, né, traçar um ponto, porque a gente está falando aqui, mas é uma coisa muito complexa. Porque, assim, para mim e para o Matheus, que somos mais leigos nesse assunto de psicologia, por exemplo, se falar dependência emocional, a gente vai pensar que está ligado a uma pessoa. Né? Não é, né? Então, é muito legal você falar sobre isso aí, porque a gente tem muito adolescente, né? Tem uma dependência, tem pessoas casadas que estão na dependência. Você até comentou um pouco sobre isso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa dependência emocional, qual é as percepções, como tratar, como cuidar, para não ficar preso no ciclo. Tem pessoa, como você falou agora, fica presa num ciclo, né? Ela não quer mudar, ela quer ficar ali porque ela é cuidada naquela dependência, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais de casos assim que você já pegou, que eu acredito que tenha muito nessa atualidade. Tem muito, muito. Então, entender o que é a dependência emocional. É um padrão de comportamento de uma pessoa que está sempre em busca de validação, né? De ser vista, de pertencer. Eu falo que o ser humano, todos nós, temos a necessidade de pertencimento. Desde bebês, a gente já quer pertencer.
É muito comum a gente ver assim um irmãozinho maior, quando o bebê chega, aquele irmãozinho regride, começa de novo a falar errado, chupar chupeta, fazer xixi na cama, porque quer pertencer. Percebe que aquele bebê tem um lugar especial, então Sim. aquela criança também quer. Os adolescentes, né? Também, porque por vezes eu falo que a adolescência é um lugar muito delicado, porque nessa intenção de pertencer, eles fazem coisas, né, irracionais. Então, eles querem pertencer a uma tribo. Então, eles vão fazer tatuagem, vão virar emo. O ser humano, a gente precisa pertencer a uma tribo. E eu falo que a dependência emocional, esse padrão, ele acontece por um trauma crônico. Então, por vezes, é o quê? É uma disfuncionalidade na infância, onde essa criança não foi acolhida, não foi vista, não foi nutrida emocionalmente falando. E ela vai ficar um adulto o quê? Com uma sequela, com uma cicatriz, que vai estar sempre buscando alguém. E você disse muito bem, não é só um cônjuge, não é só na parte romântica dessa busca, mas pode ser nas amizades, né? Essa dependência emocional pode acontecer também no trabalho, em qualquer área. Temos pessoas dependentes emocionais até dentro das igrejas. Né? Se o pastor não vai também, não vai para o culto, verdade. falta, ou se minha amiga não for no congresso, eu não vou. Então, a gente começa a ver que é uma disfuncionalidade mental e que, por vezes, essa dependência ela vai se estender, né, a vários outros ambientes. Mães dependentes emocionais dos filhos. Então, recebo muitas, assim, crianças, 8, 9, 10 anos, que dormem na cama dos pais. Por que dormem na cama dos pais? A criança tem medo? Não. Então, a gente entende, às vezes, é um medo da mãe, né? Às vezes, ela não tem no cônjuge, no esposo, e ela transfere aquilo para a criança. Então, as dependências emocionais, elas podem acontecer em todos os ambientes. É quando a gente vai trabalhar esse desmame, não vamos pôr na caminha, vamos pôr o abajur, que é esse lugar mais ativo que a gente pode ter. A mãe, ai, nossa, mas eu não vou conseguir. Por quê? Aí você entende que o problema não é a criança que vai para a cama da mãe, mas é a mãe que, por uma dependência emocional, se isso não for cuidado, aí imagina essa pessoa adulta querendo casar. Nossa, imagina, hein? Constituir uma família. Né? Então, os danos, eles são irreversíveis. Verdade. Então, precisa cuidar porque vai impactar uma família inteira e, às vezes, gerações. Né? Um menino que foi criado nessa dependência emocional com a mãe, uma menina que seja, quando se conseguir casar, se conseguir constituir uma família, porque às vezes vai, tenta e volta para casa da mãe de novo, né? Porque não fez esse corte, tem essa retroalimentação. E é importante falar que quando há uma dependência emocional, sempre que há um dependente, há um codependente. Importante. Então, é uma troca, tem uma alimentação mútua ali. Então, às vezes, esse filho, essa filha casa e não dá conta. Volta para casa dos pais. Ou aquela sogra que vai estar sempre ali, né? Infernizando a vida do filho, da filha, querendo de novo esse falo, querendo de novo esse filho, essa filha para ter esse conforto, para se sentir bem e segura. Então, tem que cuidar. Muitos pacientes já chegam com essa fala. Eu acho que eu sou dependente emocional do meu esposo. Eu acho que eu tenho uma dependência emocional com o meu filho. Mas a maioria não tem essa clareza. Então, a gente vai buscar, a gente vai trazendo a história, montando aquele quebra-cabeça até aquele paciente estar maduro para entender a situação que ele está. E aí, se ele quiser, a gente vai trabalhar isso para que haja essa desconstrução. Você falou algo importante, muito importante. Eu ia perguntar isso. A dependência emocional tem alguma coisa a ver com imaturidade? Porque tem muita gente que fala, dependência emocional, imaturo, né? Imaturo. Tem alguma coisa a ver ou não? Sim, tem a ver com essa imaturidade no campo da insegurança. Ah, tá. Né? Então, a gente vai falar muito do eu. Quando eu digo que depois de Deus, a pessoa mais importante tem que ser nós mesmos, é nessa construção do eu, da minha identidade. Então, uma pessoa que tem uma questão, uma problemática com a dependência emocional, é uma pessoa que tem um ego, né? Quer dizer, que no meu eu tem uma lacuna.
Tem um problema, tem uma dificuldade, então eu tento compensar no outro o que me falta. Então, a gente vai entender que é assim. Teve uma dificuldade, um problema no processo da maturidade. Então, para quem for psicanalista, né, que for acompanhar, a gente vai falar das fases do desenvolvimento psicossexual da criança. São 5 fases. E quando em uma dessas fases há um problema, há um trauma, há uma fixação. E nessa fixação é como se fosse uma sequela na vida adulta. Então, a dependência emocional, baixa autoestima e N questões e transtornos, Complexo de doenças inferioridade. mentais, complexo de inferioridade, complexo de abandono, esse pensamento crônico de não pertencer, esse vazio crônico, são, por vezes, resquício ainda dessa fase da criança que não foi bem solucionada, que não foi bem resolvida. Meu Deus do céu. Rapaz, gente, o negócio é... É muita coisa. Não, mas isso é muito importante, porque a gente vê que tem muito adolescente, mulher, Pessoas homem, casadas, né? pessoas casadas que realmente estão passando, né? Sim. E não consegue enxergar, né? Assim, é muito legal procurar ajuda, né? Assim, eu não sei se você desde o berço, Dani, desde o berço, quando você nasceu, seus pais já eram evangélicos já? Eu não tenho nem memória. Foi logo nos meus 3, 4 aninhos. Então, Minha mãe já conheceu a fé e fomos criados nesse contexto. Isso, e assim, eu fui criado no berço, então assim, eles jogaram tudo para Jesus, né? Terceirizou tudo. Jogaram tudo para Jesus e falou assim, vai para a igreja. Então assim, eu ia tentar resolver tudo na oração, e não que não resolva, que a oração ela é muito importante, porque você criar a sua intimidade com Deus, e é isso, né? Eu tenho uma frase do ano que eu estou usando, o Mateus sabe, muita gente que me acompanha sabe, que eu falo assim, que no final do dia, a única coisa que realmente importa é se Deus está com você. Então, isso é muito importante você ter essa busca. Mas, rapaz, chegou um tempo, eu comecei a pregar com 16 anos de idade, você deve lembrar disso, né? Sim. A gente Era o jovem prodígio da igreja. Pregava em muitos congressos, só que assim, eu tinha as minhas frustrações e eu nunca procurei um psicólogo, nunca tinha procurado alguém para me ajudar, né? E chegou um momento que eu falei assim, você tem que procurar, você tem que se cuidar. E tem muita gente hoje, você deve, não sei quantas pessoas cristãs te procuram, mas tem muita gente hoje que precisa de ajuda, precisa desse ponto. E nessa oportunidade já, eu gostaria de perguntar para você sobre um pouco sobre a crise de ansiedade, e você fala também sobre a tristeza, porque assim, a psicologia não está ali para evitar a tristeza, né? Não está ali para evitar a tristeza, mas para ajudar a lidar com os desafios da vida, né? E as pessoas querem evitar, assim, os desafios. Por exemplo, eu tenho um desafio de que, por exemplo, eu tenho que tirar esse moço da minha cabeça porque esse moço não está me fazendo bem. Eu tenho esse desafio porque eu tenho que tirar essa moça da minha cabeça porque não está me fazendo bem. Esses pontos, né? Eu tenho que tirar, porque tem gente que perde o trabalho. Ele perde o trabalho, eu vi um rapaz sendo demandado embora, ele sentou assim no banco, assim, o que eu vou fazer agora da minha vida? Como se só tivesse aquele emprego na vida, como se tivesse só aquilo na vida, né? Essa dependência, eu nunca fui uma pessoa de ficar postando muito, onde eu ia estar, ou aquela coisa toda, né? Mas aí o Paulo, que é o meu irmão mais velho, você conhece ele, né? Sim. Ele falou assim, Leandro, você tem que postar porque tem pessoas que gostam de você, gostam de te ouvir, e é como nós três que estamos aqui, nós cuidamos de pessoas, nós sempre estamos dando, você é um pregador, fora de série, ele está sempre lidando com o povo, né? Sempre cuidando das pessoas, e a gente tem essa coisa de cuidar de pessoas. Querendo ou não, tem pessoas que querem nos ver bem. Assim, caramba, a Dani tá firme, graças a Deus. Nossa, o Matheus tá firme, ele postou alguma coisa ali, tá bem. O Matheus tá bem. Então, eu não posso parar, não. O Matheus, com todos os desafios, ele tá bem. O Leandro, com todos os desafios, ele tá bem. Então, hoje eu sou uma pessoa que posta mais onde eu vou estar, posta alguma coisa. Mas eu entendi que eu não preciso disso para me ficar bem, como a Dani falou. Não é isso. Eu não preciso de um púlpito, eu não preciso de um microfone na mão, estar pregando, estar com agendas para mim ficar bem. Eu não preciso disso. O que eu preciso é me cuidar. Rapaz, o que eu tenho hoje? Hoje eu não tenho agenda, então hoje eu vou cuidar de mim. O que eu vou fazer hoje? Eu me levo para passear. Eu me levo para comer cachorro quente, eu me levo para comer pizza, eu me levo. Leandro, onde você vai ir? Hoje a gente vai passear. Eu já fiquei na praça, parei para ler.
Mas tudo isso porque eu procurei um profissional na área para falar assim, Leandro, eu tinha esse problema de validação. Tinha que sempre alguém me validar. Cara, eu estava sempre pregando nos congressos, você lembra disso? Não, o Leandro ali, o Leandro ali. Então, assim, eu precisava das pessoas falarem que assim, o Leandro vai pregar, o Leandro está pregando. Eu precisava de um microfone. Precisava de povo. Então, quando eu tive que perder isso por alguns meses, rapaz do céu, falei, e agora? E Quem agora? eu sou? Uhum. É como se estivesse tirando, né, a sua identidade, Entendeu? né? É forte esse Então, negócio. hoje eu não preciso de um paletó, de uma gravata para me pregar. Hoje eu não preciso disso para me sentir bem. Eu tenho Deus, que é o primeiro lugar, como a Dani já disse, o primeiro Deus. Depois, e aí, quem é o Leandro? Quem é o Leandro e Deus? Para poder ajudar pessoas depois, né? Sim. Então, assim, hoje mudou muito, né? O meu conceito. Às vezes eu tenho agenda aí 3, 4, às vezes eu tenho que falar, jogar para outra semana. Gente, eu não consigo pregar agora porque minha garganta tá ruim ou qualquer coisa nesse sentido. Porque a gente acaba transmitindo isso, né? Eu gosto muito de conversar com a Dani, ela sabe disso. Sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de conversar com ela porque ela passa essa... Não tem dúvidas. Não, o caminho é esse aqui. Não tem dúvida. Não, o caminho está no caminho certo. E às vezes você deve acompanhar muito a evolução de seus pacientes. Eu acho que é isso que é legal, né? Você acompanhar a evolução deles, né? Porque às vezes ele fala assim, ele está no problema ali, mas você vê que ele está evoluindo. E aí, melhorou? Melhorou o problema? Eu falo assim, não, o problema está aqui, mas eu tô conseguindo andar. Então, eu acho que é... Eita, caramba, é que eu lembro, cara, eu lembro como que eu tava, entendeu? Eu lembro como que eu tava e eu falei assim, cara, eu achei que eu nunca ia conseguir sair dessa situação, eu achei que eu nunca ia conseguir. E eu sempre preguei quando eu era jovem, antes de um casamento que, sabe, que não deu certo. E eu fico pensando assim, rapaz, ele falou assim, aquele era o melhor Leandro, um menino de 16 anos de idade que pregava, que era referência para todos os jovens, que ia na escola dominical, que pegava a caixa de som e levava lá pro morro para pregar no escutar livre. 2 horas da tarde, a gente não tinha carro, era tudo de menor. A gente pegava a caixa e levava, assim, esse Leandro acabou. Não existe Leandro melhor que esse, não existe. E eu preguei tanto que eu não sei nem quantas vezes eu preguei na vida, né, naquela juventude. Só que hoje, cara, assim, hoje eu tenho mais agendas do que quando eu era um jovem solteiro. Tenho mais agendas que isso. Eu fiquei até assustado. Falei, rapaz, eu já tô chegando em 40 também, Dani. Cheguei em 40. Então eu falei assim, e agora? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, dessa, dessa crise de anseio, né? Crise de anseio e de que a tristeza, ela faz parte da vida, mas tem uns caminhos para lidar. Sim. Porque às vezes nós estamos num lugar muito estável, tá tudo bem, tá tudo caminhando bem, família. Só que além de lidar com o que é nosso, por vezes a gente vai ter que lidar com aquilo que o outro nos apresenta, né? E quando é essa desconstrução, como Jó, quando eu não estou mais no meu melhor cenário, né? Quando alguma coisa é retirada de mim, quando eu perco, são os lutos, que não são só físicos, como nós falamos, né? Mas qualquer rompimento, a gente vai entrar, nosso cérebro vai entrar num processo de luto. E é muito fácil nesse lugar a gente ir para um lugar o quê? Da depressão, que é uma doença. Então, como foi falado, por muito tempo terceirizou-se tudo para a fé, é só orar, é só ler a palavra, né? Claro que é um pilar importantíssimo nessa tricotomia que nós já falamos aqui, mas é entender que é um dos pilares. A nossa espiritualidade, ela precisa ser olhada, trabalhada, construída, junto também com o nosso bem-estar físico, porque aqui a matéria, o corpo precisa estar bem, preciso ter uma vida, treinar, ter uma alimentação saudável, cuidar do meu tempo e cuidar da minha mente, das minhas emoções também. E quando a gente negligencia e a gente não está preparado, a gente não trabalhou a nossa identidade, tem um ego fraco, um ego doente ou fragmentado, é muito natural, mediante um problema, uma dificuldade, a gente ir para um lugar não só da melancolia, porque a tristeza, ela faz parte. É uma emoção importante. Ninguém vive no país das maravilhas, né? Um mundo de Bob. Sofremos, temos aflições, angústia, ansiedade é uma emoção importante. Por quê? A ansiedade ela está ligada com o medo.
O medo nos protege, né? Nós estamos aqui, é o primeiro andar? Primeiro andar. Primeiro andar. Eu não posso pular da janela e falar, o que será que acontece se eu cair lá embaixo? Não, o que o medo vai me fazer? Não, você vai se machucar. Eu tenho que me proteger, né? Então, o medo é uma emoção importante, porém, ela não pode ser maior do que a minha coragem, do que a minha vontade de viver o hoje, de construir. Então, infelizmente, o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Estamos no top 1, segundo a Organização Mundial de Saúde, no ranking da ansiedade. Caramba. E o terceiro país mais depressivo do mundo. Sério, né? É um dado muito importante. Então, nós estamos adoecidos. E a gente precisa olhar, entender o que é uma tristeza pontual, qual o cenário que eu me apresento, que aquilo faz com que eu esteja triste, e quando é um lugar onde as coisas vão perdendo a cor. O mundo vai ficando sem sentido. Ontem eu vi um relato de um rapaz, 22 anos, que eu estou acompanhando, e ele falou assim, pequenas coisas que sempre me deram prazer, eu não sinto mais vontade de fazer, como assistir uma série, sempre gostei de música, sempre gostei de ler, eu não sinto mais prazer. É um sintoma importante para a gente olhar. Há quanto tempo? Né? Então, já está mostrando que não é só uma tristeza pontual pelo momento que ele está vivendo, perdeu um emprego e está com algumas questões pessoais, da sexualidade dele, enfim. Então, a gente entende que não é só um momento, ele já está caminhando para um processo depressivo. Então, já foi encaminhado para o psiquiatra, provavelmente vai precisar tomar uma medicação. A gente não pode também desvalidar o trabalho dos fármacos, né? Que são as medicações. Porque às vezes a gente está num poço tão profundo, no fundo do poço, que a gente não consegue olhar para cima, saber que tem uma luz no fim do túnel, que a gente tem uma saída. Então, às vezes, uma medicação, às vezes, a medicação, dependendo do nível de depressão ou de uma TAG, de uma ansiedade generalizada, a gente não consegue nem atender o paciente. Então, a medicação vem e dá uma estabilidade, anestesia um pouco daquela dor, né? E deixa aquela pessoa minimamente bem para conseguir elaborar, olhar a sua situação, ouvir uma sugestão, ter vontade de tomar um banho, de se alimentar. Então, às vezes, por vezes, o tratamento psiquiátrico também vai precisar estar alinhado à terapia. Mas remédio não resolve problema. O remédio é um paliativo, é uma ajuda. Claro que tem questões de transtorno, às vezes a pessoa vai precisar para sempre tomar uma medicação. Mas na depressão e na ansiedade, a gente precisa o quê? Estar forte. Tem uma palavra em João, um versículo, João 8,32, que eu uso muito, né, nesse lugar. Né? Você usa a fé. Se o paciente ele é cristão e a gente tem a mesma linguagem, eu falo de João 8,32. E conhecereis a verdade. E a verdade... É claro que isso está totalmente voltado para a verdade do Evangelho de Deus. Mas eu falo que quando nós entramos em contato com a nossa verdade, quando a gente conhece onde estão as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes, porque todos nós vamos ter defeitos e qualidade, perfeito, passou pela terra e não está mais aqui conosco, nos deixou, né, o Consolador. Mas a gente entende que, por vezes, eu vou precisar de ajuda, né? Para enfrentar uma depressão, para enfrentar uma ansiedade. Então, quando a gente entra em contato com essa verdade, é o primeiro caminho. A gente tem que reconhecer. Eu não estou bem. Eu preciso de ajuda. Eu já tentei vários caminhos, já tentei sozinha e eu não estou conseguindo. E é esse momento de entender que, assim como eu preciso de um cardiologista, de um neurologista, enfim, eu também vou precisar de um psicólogo, de um psicanalista, de alguém, de um profissional da saúde mental e emocional para me ajudar a sair desse fundo do poço. Uau, forte. E é igual você falou, né? É que o ser humano, ele espera chegar no nível... como que vamos dizer assim? Chegar Crítico, né? no nível crítico para tratar, né? É igual um cardiologista, é igual uma pessoa, vocês estão falando de cardiologista, eu também vou falar. É igual você vai tratar o coração. Às vezes a pessoa chega a ter um infarto para poder tratar o coração, para poder evitar certas comidas que prejudicam,
fazer alguns exercícios que necessita. Então, assim, é aquilo que a gente sabe, né? Tem uns, como é que fala? Os gatilhos. Tem uns gatilhos, né? Uhum. Que acabam afetando, que a pessoa tem que acordar para a vida e falar, não, realmente eu preciso, né? Muito forte. Dani, e falando um pouco, né, dessa depressão, falando um pouco disso, fala para nós se você já teve, né, alguém ou no meio da sua família que teve algo parecido, que passou por isso, que, né, da sua família ou familiares. Dentro da igreja também, você já teve que lidar com pessoas que tiveram depressão dentro da igreja? Como que a gente lidar? Quais são os gatilhos para a gente poder saber melhor? Eu fico muito feliz, Mateus, que hoje o nicho cristão tem aberto, como vocês, esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito, tem aberto a mentalidade para entender as questões que são subjetivas, Sim. né? Que vão além da fé. Que essa construção do eu são as doenças mentais, os transtornos. Então, hoje na igreja, a gente tem feito um trabalho de grupo terapêutico, eu palestro muito para as mulheres também, e sempre abro. No Queens a gente tem um projeto social, então às vezes o paciente vem para ser atendido comigo, e claro, tudo é tempo, é recurso, é investimento, né? E às vezes não tem um mínimo. Eu faço atendimentos sociais ainda, mas nós temos o trabalho no Instituto Queens, onde nós acolhemos, num valor social ou 100% social, pessoas que estão em algum risco iminente, em alguma vulnerabilidade. Às vezes essa vulnerabilidade é financeira, a pessoa não tem como investir, então a gente acolhe. Então, na minha igreja mesmo, chega para a minha demanda, eu já mando tudo para o projeto social, que também tem a questão da intimidade, né? A gente não pode atender parentes, amigos íntimos, onde você já tem um conteúdo ali da vida da pessoa. Entendi. Senão vira um aconselhamento, um bate-papo, uma troca. Então eu encaminho para os meus colegas psicanalistas. Mas sim, hoje a minha família, eu falo que são sementinhas que a gente planta, né? Sim. Hoje a minha família, eu saí de casa hoje, meu filho de 11 anos ficou fazendo terapia online. Então os filhos fazem, marido já fez, minha mãe faz, primos, muitas pessoas hoje da família. Eu falo que a minha família hoje é uma nova família. Olha aí. Estamos ressignificando, porque a gente vai naturalizando coisas tão tóxicas, prejudiciais. Às vezes a gente também está nesse lugar de ser tóxico para o outro e a gente não entende. Quando a gente se permite para esse lugar do autoconhecimento, né, entender quais são as dependências emocionais, eu tinha muito esse lugar na minha família. Aí a Dani faz, a Dani resolve, a Dani... Aí na minha primeira sessão de análise, meu terapeuta falou assim, você tem esse lugar tão importante de validação, a gente quer ser validado, né? E quem te colocou nesse lugar? Pergunta mais descabida. E eu fui pensar, eu falei, quem me colocou nesse lugar? Eu mesma me coloquei nesse lugar de importância. A tentativa de ser validada, pertencer, reconhecida. E a partir de então a gente vai fazendo o quê? Uma desconstrução, entendendo que eu não preciso disso para ser quem eu sou, para ter a minha importância, para mostrar a minha essência, o meu valor. E aí é interessante como a nossa visão, a nossa transformação, a nossa mudança vai ocasionar um efeito cascata nas pessoas ao redor. Mas a gente espera muito o outro mudar. A gente quer que o cônjuge mude, a esposa mude, o marido mude. E às vezes quando a gente muda, a gente se permite mudar, as coisas ao nosso redor vai mudar. Tem uma frase que eu gosto muito que é: seja a mudança que você espera no outro. Seja a mudança que você espera no mundo. Uau! Repete de novo essa. Seja você a mudança que você espera no mundo ou que você espera no outro. Isso aí é verdade, você falou. Às vezes a pessoa ela tá esperando que o mude. outro mude, mas na verdade ele faz tudo de errado. Como que vai mudar, né? E vai muito da ótica também da pessoa, né? Tem muita gente que a ótica da pessoa é aquilo. A ótica é muito tóxica. E algo que você falou que é importante também. A pessoa ela naturaliza aquilo que é tóxico. Cara, o que tem de gente naturalizando? Não, tudo é normal isso. Eu vi uma amiga minha falando, né, ela falando de uma notícia, de uma situação que ocorreu, de um cara lá que fez uma maldade com uma mulher.
E ela simplesmente naturalizou. Não, isso é normal, acontece. Tipo assim, cara, se fosse quando tinha meus 10 anos de idade, isso seria o extremo. Você ficaria, gente, mas como que pode? Que, né? A pessoa tem que cuidar. E a gente, como que se diz? Você toma vitamina porque você sabe que o seu corpo ele necessita dessa vitamina para te manter firme, né? Então é importante a gente trazer essa informação para nossa mente, né? Trazer essa saúde para nossa mente, para a gente viver melhor, ter uma qualidade de vida melhor. E é aquilo que você falou, se eu tô bem, a minha ótica começa a mudar, né? As coisas ao meu redor começam a mudar. Isso é muito importante, viu, Dani? Rapaz, eu tô tendo aula de terapia aqui também. O negócio aqui tá bom. Mas fala para nós um pouquinho o que é pressão psicológica, Dani? Hoje a gente sabe que eu tava, né, vendo um pouco sobre a psicologia hoje, principalmente dentro da igreja, essa questão de depressão, que é algo muito, mas muito preocupante dentro da igreja. A gente já sabe de vários casos de pessoas dentro da igreja com depressão, com complexo de inferioridade, ansiedade, e aí vai, né? Mas a gente sabe que a pressão psicológica tem sido um grande problema. Como eu identifico e como que eu saio disso? Como que se faz para sair disso? O Leandro trouxe aqui na parte da história dele algo que eu fiquei pensando sobre isso, né? Quando ele disse que ele é um jovem de 16 anos, como eu falei, né? Jovem prodígio. Então, olha como as pessoas já colocam ali uma marca, né? Um estigma. Pregando e sendo ali um menino modelo da igreja, do ministério. Isso, com certeza, nessa descoberta da adolescência dele, porque um menino de 16 anos é um adolescente, que está nas suas descobertas pessoais, com uma responsabilidade muito grande, né? Ser ministro, ou seja, ele estava num lugar ali talvez muito parecido com o do pastor na igreja, com um dos presbíteros. Ele era o quê? Ele era um menino de 16 anos, que ia fazer coisas erradas, ia aprontar, ia querer namorar, enfim. Então, situações como essas podem nos levar a uma pressão psicológica muito grande. Essa pressão, por vezes, elas acontecem aqui dentro de nós mesmos, no lugar de autocobrança, né? Muita cobrança, pessoas que são muito perfeccionistas, né? Eu até fiquei olhando aí a sua dinâmica antes de começar o programa, né? ele é assim. Eu sou mesmo, eu ia falar agora. Então, é claro que o momento pede essa atenção, essa minúcia, mas eu pensei, a gente fica analisando, né? Será que no dia a dia também, Mateus, né, tem esse comportamento tão minucioso e de tanta expectativa sobre tudo? Então, às vezes, certas coisinhas, questões, né, vão nos levando para essa pressão. E também, às vezes, é muito do que o outro nos impõe, do que o desejo do outro. Então, quando a gente fala da dependência emocional, pessoas que têm uma ferida ali no seu ego, terceiriza muito para o outro. Então, a pessoa terceiriza a felicidade, o bem-estar. E essa outra pessoa que vai carregar isso é uma pressão, né? Se sentir responsabilizado por tudo. Então, as pressões elas podem acontecer de forma pessoal, como nós mesmos lidamos com a ótica que nós vemos e interpretamos tudo, e por vezes a gente está em posições. Eu atendo muito meninas que trabalham em telecomunicação, telemarketing. É uma pressão psicológica todos os dias, em busca de meta. Trabalhei como telemarketing, gente. É insano. Nossa, meu Deus do céu. Tanto do que eles esperam, quanto de quem está do outro lado falando. É um negócio tenso. É pressão todos os lados, né? É do cliente, é da empresa, é a própria pessoa bater as suas metas, atingir as expectativas daquela empresa, porque não pode ser mandado embora. Então, esses são alguns casos, né? E dentro, às vezes, da família também, né? O homem ali, o sacerdote, dentro daquela expectativa que ele às vezes se coloca e que a família também espera dele, né? Trabalho. Então, qualquer ambiente hoje, a gente pode estar nesse lugar. Quando eu falei de colegas meus que
já enfrentaram o burnout, né? Que é através dessa pressão psicológica, esse estresse, até a ponto de olhar para o trabalho e estar num processo, numa etapa depressiva, que não consegue mais ver alegria, não consegue mais gozar daquele momento, né, de trabalho, de produzir. Então, qual que é o primeiro ponto? Sempre, gente, é o conhecimento. É reconhecer, eu não estou bem. Isso está afetando a minha vida social, a minha vida familiar. Essa pessoa passa o dia inteiro ali de estresse no trabalho, de pressão psicológica, e chega em casa, o que a pessoa vai fazer? Transferir tudo para aquela família que não tem culpa. Então, homens que ficam violentos dentro de casa, mães que vão gritar, que vão bater. Por quê? Nem é tanto o contexto da família. É por já estar numa pressão, é uma panela de pressão mesmo, pronto a explodir a qualquer momento. Então, tem que olhar isso através da autoanálise e procurar ajuda. E claro, né? Tem as dicas que a gente sempre dá, que é buscar um hobby, algo que vai fazer bem, trabalhar a espiritualidade, identificar o ponto X. Será que esse ambiente, será que não é um ambiente que eu posso me desvincular para ficar bem? Será que vale a pena a minha saúde mental e emocional? Então, tem que procurar aí os refugos também para liberar essa tensão. Eu sempre sentava em roda de amigo, e aí a gente sempre conversava, né? A gente contava os problemas quando era solteiro, contava os problemas que tá acontecendo, pressão daqui, pressão... E aquilo que o Leandro falou, quando você começa muito novo a ministrar, vem uma pressão de uma responsabilidade, porque querendo não é uma responsabilidade. Então, você tá novo, e você pega uma coisa ali, vai fazer aqui, você ser responsável nisso, naquilo. E aí a gente conversando, um desses amigos meus começou a ter esses gatilhos, né? Tava se desanimando de tudo, querendo parar. E a gente sempre começava, a gente tentava e a gente falava, né? Gente, vamos se reinventar, vamos fazer coisas diferentes, vamos fazer aquilo que a gente costumava fazer. Às vezes, a gente arrastava ele sem vontade. Sem vontade mesmo. Às vezes nem queria ir. Às vezes era uma caminhada, tipo... Uma caminhada, às vezes era comer um lanche ali entre amigos mesmo, né? E a gente sempre falava. Hoje, ele fala pra mim, né? Que ele casou, todo mundo casou. Ele fala, Matheus, realmente a gente mudou. E é aquilo, tanto ele como eu, como o outro, a gente foi passando, né? Eu acho que a gente passou por essa fase, né? Chegou a viver essa fase. E não é fácil. Tem uma amiga minha também que ela trabalhou em telemarketing também, que ela falou pra mim, ela falou, Matheus, eu tive que passar pelo psicólogo por conta que um cliente, né? Ameaçou ela, que ia no endereço dela e assim ia, e aí foi. E ela ficou com aquilo. Ela não saía de casa se não fosse acompanhada. Gerou um trauma, né? Esse tipo de ameaça. O que é um trauma? Tudo aquilo que coloca, a gente entende, a nossa psique entende que a nossa integridade física, mental, emocional é colocada em risco. Então, com certeza, essa ameaça levou ela para um lugar de trauma. E tem pessoas que são... hoje, a maior causa de afastamento do trabalho é por burnout, é por essas questões do estresse, né? Que transborda até a hora que tem pessoas que surtam em ambiente de trabalho. De tanta pressão, de tão transbordada que elas estão das suas emoções e daquilo que a empresa vai trazer. Né? Então, hoje está sendo muito trabalhado hoje, né? As regras hoje, né? Para implementar nas empresas, já é lei. Sim. Né? A importância da saúde mental e emocional. Porque... Pode falar. É isso, a pessoa recebe isso em casa, imagina a vida dessa menina, como foi afetada. Nossa. Como que ela chega na casa dela, como que ela sai da casa dela, sabendo que ela foi ameaçada, uma pessoa que de repente sabe o endereço, sabe como acessá-la. Né? São um estresse pós-traumático também. Muito de quem sofre acidente, aí não consegue mais pegar carro, é assaltado, não consegue mais passar naquele bairro, naquela rua. Então, precisa de ajuda. E que bom que ela foi procurar. Alguém, né? Posso tacar fogo aqui agora? Não. Posso tacar fogo aqui agora? Não. Pode. Taca fogo. Vai surtar. Não, porque... A boca psicóloga já tá aqui. Ela falou algo muito interessante, você falou algo interessante sobre o ambiente, né? Sobre o ambiente, e o Matheus estava falando sobre igreja.
E eu até falei sobre. Não, falei não. Eu vi algumas postagens das pessoas falando de. Não sei quem se errar o seu pedido, se fizer alguma coisa no McDonald's, uma coisa assim. E o pessoal erra e você ainda continua lá. E a igreja não. E se acontecer alguma coisa errada na igreja, você quer se afastar da igreja. Porque a igreja tem muitas pessoas machucadas. Onde tem mais pessoas machucadas. Tem muita gente machucada que não procura psicólogo porque no psicanalista porque ele acha que ele fala assim, quem faz isso é louco. Não é louco, né? Quem precisa cuidar da saúde mental, que ela falou que as empresas estão fazendo isso já. Na nossa empresa, o DDS geral, que chama Diálogo Diário de Segurança, Diálogo Diário de Segurança, DDS, tem que ter o tema mental no meio da semana, nos 5 dias tem que ter, falar sobre a saúde mental. Você está bem hoje? Se você não estiver bem hoje, vai para casa, porque senão você pode machucar. Então, assim, tem muito isso aí. E a igreja nunca me machucou. Nunca. Porque a igreja é o melhor lugar para se estar, para ouvir a palavra de Deus. É a igreja. É a igreja. E eu me lembro que, eu falo assim, que a minha vida começou com 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, porque foi ali que eu entendi a palavra, que eu cresci na igreja, mas eu não entendia o que estava acontecendo assim, o movimento em si, né? Eu acho que isso acontece muito, porque nossas mães levavam a gente para a igreja, mas em si mesmo, eu lembro muito da mensagem do pastor Aparecido, que eu gostava do pastor, não sei se você conheceu o pastor Balduino. O pastor Balduino, a mensagem dele era simples, eu conseguia entender. Ele falou sobre Jonas, eu não esqueci até hoje. Ele falou, Leandro, você não pode fugir de Deus nunca. Um dia que você fugir, ele vai trazer você de volta. Porque sem ele não dá para ver. Mas o que eu falo? Então, quando eu voltei para a igreja com 16 anos de idade, que eu escutei a mensagem, que eu chorava. E assim, quem estava do meu lado há mais tempo, falou assim, nossa, ele está chorando com esse pregador aí, você está entendendo, Dani? Então, assim, mas eu estava com o coração aberto. E as pessoas me receberam de uma forma tão bela, que falou assim, não, ele precisa ouvir a palavra, ele está fora da igreja há tanto tempo. Então, quando eu entrei ali, que eu escutei a palavra, que eu chorei, que falei assim, aqui é meu lugar, aqui é o meu lugar. Eu achava tudo maravilhoso. A mocidade cantando, eu me arrepiando, aquela coisa linda. Eu achava tudo maravilhoso. Aí fizeram o quê? Me jogaram no grupo de jovens. E eu tô lá cantando. Para mim é o melhor lugar para se estar. Só que o que eu acho que afeta muito, Dani, você teve isso aí, dessa pressão psicológica que falou, é o sistema. Pô, por que você faltou no ensaio hoje? Aí eu falei, calma aí, eu não tinha isso. Eu jogava futsal, eu não tinha essa cobrança. Eu não tinha essa cobrança de. Você faltou no ensaio. Então eu falei, opa, calma, tem alguma coisa estranha aqui. Como assim? Calma aí, gente. Não é? Mas nós somos tudo crente aqui, né? Não é, a gente não ama um outro. Aí, rapaz, as igrejas têm esse costume de colocar. Às vezes a pessoa não é afinada. Não adianta. Minha família, todo mundo canta e eu fui obrigado a ficar afinado. A base da pressão psicológica. Eu fui obrigado a ficar afinado. Por quê? Porque eu escutei teclado a vida inteira, meu irmão toca, minha mãe canta. Então, assim, eu escutei, tava tudo aqui. Só que eu não exercia, tava tudo aqui na mente. E quando eu comecei a cantar uma cidade, beleza. Só que, assim, era o melhor lugar para se estar. Só que aconteceu, tem um sistema. Aí você falou assim, ué, faltou em uma escola dominical, faltou em 2 cultos de ensino, faltou. Você entendeu? Porque começou aquela pressão. Não, você é o líder de jovens agora, você. Eu fiquei assim, rapaz, teve um ensaio que eu fui embora. Por quê? Os meus amigos, no jogava futsal com os meus amigos, eles me ligavam, Leandro, vamos para uma chácara. E não era uma coisa programada, ele era aleatório, Leandro, vamos aqui. E a gente tinha os nossos defeitos, mas cada um lidava com o defeito do outro. Falei assim, ele é assim mesmo, a gente já sabe que ele é assim. Mas o carinho que tinha era surreal. E tipo assim, Leandro, aí, você tá bem? Não, então vamos marcar uma chácara. Eles marcavam uma chácara, cara, saía arrastando todo mundo, e a gente ia, e a gente comia, e pulava na piscina, e conversava, e jogava bola, e ficava ali trocando, a tristeza ia embora. Era leve, né? Era leve. Agora eu tô na igreja, eu tô ali no ensaio, passou um tempo, eu tô na mesma mocidade, no ensaio, eu falei, ué, o que tá acontecendo? Tava tudo estranho. Porque houve uma fofoca no meio dos jovens, porque tem um sistema para se seguir, e eu não segui o sistema, e para mim... E que engraçado que eu já tinha comentado uma coisa lá que não tinha nada a ver. Aí o rapaz passou a informação totalmente errada, que chegou no grupo do jovem, virou um fogo assim, e aí eles falaram assim, ué, por que tá assim, gente? Eu parei no ensaio e falei assim, ué, gente, por que tá pesado assim? O que aconteceu? Aí falaram, foi você que falou. Rapaz, sabe o que eu fiz? Eu fui embora. Eu falei, tudo bem, gente, eu não apareço mais aqui. Eu saí no meio do ensaio e falei assim, eu não apareço mais aqui. O problema não aparece mais aqui. E saí. Então, assim, a igreja nunca me machucou. Mas a partir do momento que tem um sistema, Mateus, eu falo assim, hoje eu sou presbítero, prego para tudo quanto é lugar, né? E se eu for numa igreja hoje,
sem paletó, sem gravata, do jeito que eu tô aqui, e eu for numa igreja que ninguém me conhece e sentar lá, como que eu vou ser recebido, Dani? Eu vou ser recebido da melhor forma possível. E eu vou escutar uma palavra e eu vou chorar. Por quê? Porque as pessoas vão me acolher. As pessoas vão me acolher. Mas a partir do momento, Mateus, que eles descobrirem, nossa, a gente tinha um presbítero aqui, ele não estava com a roupa de presbítero, e ele sentou aqui e ainda fez a gente passar vergonha porque a gente não apresentou ele como presbítero. Pode. Tá entendendo por quê? Porque ele tem um sistema, mas eu não fui ali. Antes de ser qualquer cargo, antes de ser pregador, antes de ser qualquer coisa, eu sou um servo de Deus. E às vezes eu quero sentar e ouvir. Quero sentar e ouvir sem ter aquela carga, sem ter aquela carga nas minhas costas. Eu acho que é por isso que a Dani hoje, a igreja procura muito ela. Por quê? As igrejas procuram ela assim, para fazer, porque sair aquela carga. O que é hoje? É um culto? A Dani vai dar uma palavra, vai descer o chicote? Não, ela vai falar sobre saúde mental. Você precisa ouvir. Você está entendendo o que é? É tirar essa pressão. Hoje eu tenho isso. Eu tenho isso. É lógico, gente, que a gente não vai conseguir mudar um sistema da igreja. Não vai. É a mesma coisa que você queria falar assim, vou mudar o rótulo da Coca, não vou deixar mais vermelho. Não dá. Não dá. Já é uma coisa que existe. Então, assim, tem sistemas da igreja que você não vai mudar. Agora, o que você tem que fazer ali? Você tem que ser você ali, você tem que ser você ali e pescar o que é bom, né, Dani? Opa, isso que eu tô aqui, eu filtro aqui e falo, não, isso aí não... E, assim, às vezes tem reuniões de obreiros que é pesada, e eu escuto. Eu estou aqui e falo assim, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui não é bom. O que é bom. Reter o que é bom. Né? E eu sigo, porque é um lugar hoje onde eu me sinto bem, é um lugar onde eu me sinto bem. Se Deus, assim, eu sempre costumo dizer que pessoas como nós, aqui, a gente não pertence a uma denominação, a gente pertence ao reino. Você serve o reino. Hoje eu sirvo o reino na igreja onde eu estou atualmente. Mas amanhã eu posso estar em outra. E eu não tenho nenhuma dificuldade quanto a isso. Mas assim, eu friso aqui. A igreja nunca me machucou. Mas a partir do momento que a Dani falou assim, você é regente. Você tinha isso aí, né? Você é regente. Olha como tá. Olha quantos jovens tem aqui hoje. Você não está conseguindo trazer os jovens. Acaba sendo um abuso religioso. Você está entendendo? E era o lugar onde eu tinha que sentar e falar o que o salmista Davi expressou no salmo, né? Vale um dia no seu átrio que 1000 em outros lugares. E hoje eu tenho isso comigo. O lugar onde eu quero estar é ali, é na igreja. Porque ali é onde eu vou conseguir ouvir uma palavra de Deus. É ali onde eu vou ver pessoas usadas por Deus, no louvor, na pregação, que as pessoas vão desenvolver os seus dons e talentos que Deus deu a elas para elas usarem para nos abençoar. Então, essa pressão dentro da igreja, eu acredito que você ouviu muito desabafo sobre isso, né? Muitas pessoas vêm com essa queixa mesmo, né? Querem um psicanalista, uma psicanalista cristã, para ter um lugar neutro, para transbordar e para tratar, para curar isso, além da fé. E pontuar algo que você trouxe? Sim. É importante entender que, por vezes, as nossas expectativas, pelas nossas falhas, a gente fica dependente emocional também daquele ambiente. Então, por isso que a gente tem que entender quem nós somos como pessoas. Quem eu sou além do cargo, além daquele lugar de autoridade. Quando aquilo me é tirado, o que fica da Daniela? O que fica do Mateus? O que fica do Leandro? Né? Nesse eu. Porque entender que uma instituição religiosa, ela é regida por pessoas imperfeitas, que vão errar. Então, se eu sei quem eu sou, o meu lugar, né? E se ali me cabe, se ali está de acordo com os meus valores, se eu tenho ali uma fortaleza, estrutura para estar ali, e às vezes passar por aquilo, né? Ressignificar e ficar tudo bem, ok. Se não, eu não posso me permitir, me destruir, né, por um ambiente, por um lugar que às vezes não vai, eu não estou conseguindo lidar. Então, se a gente não constrói esse eu e terceiriza para essa igreja tudo, tem pessoas que vêm com vícios, né, quando ainda não são cristãs. Tem vícios, tem várias questões importantes mentais que sublima tudo na fé. Então, não trata aquilo. Só descarrega, né? Então, aqui está toda a minha vida. E como eu falei, quando aquilo é tirado, o que fica? Então, esse eu precisa ser olhado, trabalhado, cuidado, acolhido, para que nós saibamos qual é a nossa identidade no momento de crise. Porque os desertos, eles vão aparecer, a gente vai precisar passar pelas crises. E aí, quem sou eu? O que tem de mim aqui? O que tem de verdade?
para eu conseguir ficar resiliente nessa situação e sair bem disso. Profundo, profundo. Não, é verdade. E falando nessa questão de pressão psicológica, a gente sabe que um dos gatilhos é o abuso religioso, né? Sim. Porque hoje tem muito líder religioso, muito líder de igreja, seja ele líder de jovem, seja ele líder de igreja, que impõe muito um peso de uma responsabilidade sobre a pessoa que acaba gerando essa pressão, afetando vida emocional, vida espiritual, familiar. Já vi muita gente, às vezes o cara, a esposa, na verdade, às vezes ela deixa uma briga com o marido, briga com o filho, porque precisa, às vezes, estar no ensaio. Às vezes é coisa, né, vamos dizer assim, boba, né? E aí, não, mas você tem que estar aqui, porque se você não estiver aqui, você vai ser doutrinada, não vai mais tomar Santa Ceia, ou você... E assim, gente, eu lembro muito lá quando eu era novo, né, que assim, claro que a gente não tá menosprezando, não é menosprezar. A Santa Ceia do Senhor, ela é muito importante, a gente sabe que é importante, mas às vezes eu já vi pastor dizendo, colocando uma pressão psicológica na pessoa. Às vezes a pessoa foi numa reunião de família e aí faltou por conta da, né? Tipo assim, tô na reunião de família, vou faltar o culto. E aí, não vou te dar ceia por causa disso. Então, assim, acaba tendo. Trocando as coisas de Deus por coisas desse. Exatamente. Então, Dani, fala pra nós. Quais os sinais de abuso religioso? Você já teve algum caso nesse sentido? Teve recuperação? É muito interessante, porque eu falo que a nossa clínica, né, ela passa por algumas fases. Eu estou bem nessa fase de receber um nicho específico, porque é muito orgânico. Então, a pessoa vai para análise, gosta, vai indicar para amiga, para irmã, enfim. Então, está vindo um nicho de pacientes, né, que basicamente eram ali da mesma instituição, que hoje elas falam, eles observam, já traz o termo seita, hoje eles entendem que participaram de uma seita. Então, o que é um abuso religioso? É quando um líder, uma pessoa que tem autoridades ou se coloca nesse lugar de autoridade, usa através da exploração da fé para manipular, para obter benefícios, para controlar a vida do outro. Essa exploração da fé ela vai acontecer de forma, pode ser física, emocional, financeira, né, para o seu bem próprio. Então, o que é o evangelho? É o amor. Quando eu entendo que eu não posso me relacionar com um familiar, porque ele não é da mesma fé, eu não posso ter uma amizade, conversar com uma pessoa que não tem a mesma fé do que eu, porque isso não é porque é um conceito meu, está dentro dos meus valores, mas porque alguém, um líder, me impõe dessa forma, né? Onde eu tenho que dar tudo que eu tenho, abrir mão do conforto da minha família, sacrificar a minha família, não porque eu, num ato de fé, estou trabalhando isso, mas porque me é imposto, isso subjuga abuso religioso. Né? Pessoas que usam a fé para tentar controlar, manipular, prejudicar as pessoas. E são feridas profundas. Pessoas que passam por um abuso, eu percebo pessoas que passam por um abuso religioso, não difere muito de pessoas que passam por outros tipos de abuso, violência sexual, física. É um lugar onde a pessoa chega em frangalhos, totalmente desconstruída, fragmentadas. E é esse lugar de acolher, né, de trazer para perto, de ouvir sem julgamento. Porque se aquela pessoa for, às vezes, falar com outra pessoa cristã, outra pessoa da igreja, não, isso tem vários termos que pode se usar. Você está apostatando da fé, né, você está pecando, pecado de morte. E aquilo que é emocional, aquela ferida, aquele trauma que ficou ali, às vezes a pessoa nunca mais se aproxima de Deus, rompe com a sua espiritualidade, com a sua fé, por causa de uma pessoa que, por falta de caráter, por uma questão
moral e ética, né? Usou-se, apropriou-se do seu poder ali, da sua autoridade, para ter benefícios próprios. E é engraçado porque, assim, às vezes a pessoa respeita tanto, né? Que a gente aprendeu a respeitar pastor, né? E a gente respeita, mas, assim, e acaba impondo, né? Eu falo, né? Uhum. No último podcast que eu tive aqui, eu falei que a igreja não está preparada para um divórcio. E, e é como você já falou, tem pessoas que não vai mudar. E, às vezes, quando acontece na igreja, a pessoa vai embora, né? Aquele impacto na pessoa, que a pessoa fica até com medo de sentar na igreja e fala assim, e agora? O que vai ser? E vai acontecer. Tem coisas que vai acontecer. Sim. E às vezes a gente não tá, a igreja não está pronta para isso, né? Não está pronta Para acolher, para lidar com essas entender coisas, aquele né? contexto, né? É. Mulheres que vivem relacionamentos tóxicos com homens narcisistas e homens também que vivem com mulheres narcisistas. Acontece das duas partes. E às vezes é pregado ali que tem que aguentar, tem que suportar, que Deus vai transformar. Aí vem às vezes aquela anciã, né, que sofreu uma vida inteira, os filhos ali super complexados, traumatizados, e fala: não, mas você não viu? Ele mudou. Não mudou. A pessoa só ficou velha, cheia de doenças, impossibilitado dessa autoridade, de prejudicar, de fazer mal. Aí fala que Deus transformou, mas na realidade é só o tempo, a vulnerabilidade física que chegou para aquela pessoa e aquele homem ou aquela mulher não tem mais aquele poder, né, de destruição em massa aí da família. Então, eu fico feliz que hoje o nicho cristão está mais aberto, né, para entender, para acolher essas mulheres, para direcionar, para encaminhar para uma ajuda psicológica, porque às vezes, né, os rompimentos serão necessários e elas vão precisar pertencer, né, sem sofrer discriminação, preconceito, porque agora é uma mulher separada, porque é um homem separado. Tem só uma última pergunta minha. O Leandro está sugando tudo. Eu vou aproveitar. Sobre... Nossa, agora esqueci. Então, pode falar você, Matheus. Eu lembrei. Não, assim, Já lembrei. lembra. É assim, Lembrou? qual que é a possibilidade de uma pessoa, por exemplo, mudar sem passar com um terapeuta, um psicanalista ou um psicólogo? Qual a possibilidade dela mudar? Existe uma possibilidade? Joga uma porcentagem aí. Porque, assim, eu mudei muito. E eu não iria mudar. Eu vou ser sincero. Eu não iria mudar se eu não tivesse passado. Porque ele me tirou de uma janela. Eu estava numa janela só e falou assim, não, sai dessa janela que tem... Olha quantas janelas existem para você olhar. Tem portas, né? Então, assim, qual que é a possibilidade? Bacana. Bom, todos nós, dentro das nossas experiências e do nosso nível de maturação, eu falo que a idade é algo que vem para agregar, né? A gente consegue olhar para trás e falar, ali eu acertei. Se a pessoa tiver um mínimo ali de bom senso e esse lugar de autoanálise. Então, tem pessoas que, através das próprias experiências e da fé também, porque eu falo que a Bíblia é um manual, né, da verdade. Sim. Se a pessoa olhar a Bíblia e conseguir, de fato, entender o que é amor, né, os frutos do Espírito Santo, buscar essa verdade dentro dela, olhando o seu passado e querendo aprender, tem pessoas que conseguem ressignificar. A gente ouve assim, nossa, quando eu não conhecia Cristo, eu era assim, eu era violento. Meu pai mesmo. O Leandro conhece o meu pai, um homem irrepreensível. Sim. Meu pai é um homem irrepreensível. Você falou violento, agora eu nem acredito. Mas ele traz o contexto dele quando ele era mais jovem, né? Nesse lugar de responsabilidade, de violência. É uma história que você fala, não é a mesma pessoa. E ele, através da fé, e ele querer mudar, querer ser um pai melhor, um bom pai, um bom esposo, um bom obreiro, uma pessoa irrepreensível, ele fez a jornada dele. Ele até falou, filha, você não faz terapia comigo? Eu falo, pai, eu não posso te atender, faz tempo da sua vida, né? Então, tem pessoas que têm essa clareza, né? E conseguem chegar nesse lugar tão claro sobre si que muda, mas não é fácil. Não são todas as pessoas que vão conseguir. E então, por vezes, ou na maioria das vezes, a gente vai precisar, sim,
né, desses ajustes, e ainda mais a nossa geração. E essa geração agora uma geração imediatista. Uhum. Eles não têm paciência de esperar. Eu falo que antes a gente assistia um programa de TV, tinha que esperar no outro dia, o outro capítulo. Cortava, né, a novela naquela cena mais impactante. Então, nós tínhamos que esperar, né, o livro chegar. Então, agora, essa geração não precisa... Nós hoje, né? Tá tudo na palma da nossa mão. A geração iFood. Exatamente, imediatista. Então, uma geração que não consegue, tem uma grande dificuldade de olhar, de fazer essa leitura. Então, eu acredito que quanto mais o tempo passar, os anos, a gente vai precisar ainda mais dessa ajuda, desse suporte para conseguir essas mudanças, né? E essas ressignificações. É possível? Sim. O nosso cérebro, ele tem uma neuroplasticidade absurda de aprendizado e de ressignificação. Mas não é fácil. Exige bastante querer também, né? Porque é aquilo que, em torno de tudo que você falou, é aquilo. A pessoa tem que querer. Porque se ela não tiver disposta a melhorar a saúde mental dela, melhorar a sua vida emocional, espiritual, se corrigir, né? Corrigir a sua postura, sua ética, sua moral, quem que vai fazer pela pessoa, né? Nem Deus. Nem Deus. Porque ele nos deu o quê? Livre-arbítrio. Exatamente. E é uma questão muito, muito, muito crítica isso um dia. É por isso que eu acho que o Brasil, ele tá, né? A gente percebe que, na verdade, assim, a geração futura tá passando por essas situações. Tem gente que culpa o passado, tem gente que culpa os antepassados porque fulano não ensinou. Mas eu acho que a nossa geração, por ter a tecnologia, por ter alguns recursos, a facilidade, deveria se cuidar melhor, deveria procurar manter uma saúde mental, né, saudável. Gente, e assim, só para ficar claro, tá? O que a gente está falando aqui é algo que deve ser colocado em prática. Então, assim, tudo que a doutora Dani falou aqui é algo muito importante. Então, não é brincadeira. Como o Leandro falou, não é que a gente está querendo falar, você está problemático, você está... Não, mas é algo que você precisa... Não, eu estou precisando, vou conversar com uma psicóloga, vou, né, tratar um pouco da minha saúde mental. Esse tempo atrás eu estava conversando com o Leandro, porque eu sou um pouco ansioso. E tem hora que essa ansiedade minha, ela realmente passa um pouco dos limites. Aí eu já começo a me falar, não, mas calma aí, não é assim que funciona. Tem que esperar o tempo, tem que esperar o limite. Tem limite aqui, tem um ponto aqui, eu não posso ultrapassar isso. Isso é importante, né? A gente fazer isso. Bom, Dani, tá muito bom. Tá muito, muito, muito bom mesmo. De verdade, de verdade. Mas eu vou fazer mais uma perguntinha, pode? Fala para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, né? Pessoal de casa, para quem está nos assistindo. Fala para nós e deixa para nós um recadinho aí, que eu falo que é o recadinho importante. Você pode nos dar algumas dicas para como a gente pode manter a nossa qualidade mental saudável, boa. Perfeito, eu acho que é meio difícil, né? É porque o ser humano, ele... Mas assim, deixa algumas dicas para nós, pra gente manter o nosso foco nessa saúde mental, pra gente manter a nossa saúde, como que eu posso dizer, saudável. Maravilha. É muito amplo, né? Essa resposta, porque somos seres únicos, indivíduos diferentes um dos outros, cada um com características específicas, com contexto. Mas quando falamos de saúde mental e emocional, o que é muito importante? O ambiente. Então, é mais importante até do que alguma predisposição genética para alguma questão, para algum transtorno, para desenvolver alguma patologia, o mais importante é o ambiente que nós estamos inseridos. Então, fazer uma leitura desse ambiente, como eu estou me comunicando, de quem eu estou cercado, como eu mantenho a minha rotina. Então, quando vamos falar da tricotomia corpo, alma e espírito, como eu estou nutrindo
e fazer a manutenção do meu templo, que é a minha casa? Será que eu estou me alimentando bem? Será que eu sou sedentária? Será que eu durmo bem? Quando nós vamos falar do sono, é uma das coisas mais importantes para se olhar. Sim. Olha que bacana. Porque no sono, nós vamos produzir o quê? Um hormônio chamado melatonina. Qual a importância da melatonina? Quando nós dormimos, entramos num sono reparador, num sono profundo, a melatonina vai fazer o quê? Um raio-x, como se nós entrássemos ali numa máquina de ressonância magnética e ela vai identificar quais células foram danificadas, aonde o estresse ali danificou, e ela vai fazer essa reparação ao longo do nosso sono. Então, quando chega um paciente dizendo que não está dormindo, está em processo depressivo, essa insônia já precisa ser olhada. E, claro, alimentação, treino. Eu falo que a melhor medicação para nós, a forma mais natural, é um treino. É a gente colocar o nosso corpo em movimento, porque nós vamos produzir serotonina, dopamina, noradrenalina, que são hormônios que vão produzir essa sensação de bem-estar. E, claro, cuidando o quê? Das nossas emoções, que é o foco de hoje. Então, eu preciso estar bem psicologicamente, eu preciso estar num lugar segura, num lugar onde eu saiba que eu tenho que transbordar para as outras pessoas, olhando, conseguindo identificar em que processo que eu estou, qual o ciclo da vida que eu estou, se aquilo está ocasionando em mim algum sentimento de ansiedade. O que é um anseio? A ansiedade é a preocupação excessiva do futuro. O que é a depressão? Quando eu olho demais, quando eu estou fixada ao quê? No meu passado. Então, quando eu consigo... É ansiedade? A ansiedade é o que? É medo. Medo do quê? O que eu estou tentando controlar que não está no meu controle? Então, a gente precisa identificar. O estresse é o quê? É o excesso de presente. Então, quando eu estou transbordada, estou em situações caóticas, críticas, isso vai gerar um processo de estresse ou de uma pressão psicológica que vai comprometer o quê? O meu futuro, que pode me levar para um lugar de ansiedade. E quando a gente fala que essa melatonina, esse sono não está bem trabalhado, o que vai gerar no meu organismo? Vai produzir de forma demasiada o cortisol. E o cortisol, não que ele seja um hormônio danoso para a nossa saúde, ele é importante. Sim. Porque se eu for precisar agora correr, se eu estou numa situação que eu entendo que tem um risco de um assalto, de uma tempestade, eu vou precisar correr. E eu vou precisar o quê? De cortisol. Então, é um hormônio importante para correr uma ação silvestre. Os atletas precisam muito desse hormônio. Porém, esse hormônio, por causa do estresse, se ele estiver desregulado no meu organismo, ele vai me gerar muitos danos. Então, ele vai gerar, por exemplo, excesso de gordura abdominal, que vai prejudicar meu colesterol, que pode me levar para um quadro de diabetes ou de pressão alta. Então, é muito sério, é muito grave quando a nossa química cerebral, quando o nosso corpo não está em um bom funcionamento fisiológico. Então, precisa olhar para essas emoções e como elas vão somatizar no nosso corpo. Corpo significa, em grego, soma, ou seja, a gente somatiza aquilo que é emocional no nosso corpo. E já tem a ciência explica, né? Já é fato, já é estatístico. Todas as doenças, todas as patologias que nós desenvolvemos vai ter um fundo emocional. Uau! Então a gente fala, mas eu tenho pressão alta, pressão arterial ou diabetes porque a minha mãe tem. Mas, às vezes, são 3, 4, 5 irmãos. Por que só um desenvolve? Uhum. Então, essa questão emocional vai além da questão da predisposição genética, o ambiente que eu estou ali inserido. Então, precisa olhar as emoções, que é a nossa alma, que é a nossa psique. E, claro, como foi tão falado aqui hoje, o nosso espiritual, né? Que é o nosso Wi-Fi, aquilo que nos conecta a Deus. Então, a espiritualidade, qualquer que seja a sua crença, aquilo que você acredita, precisa ser trabalhado também como um pilar muito importante dessa tríade. Então, são algumas dicas básicas, porém fundamentais. Não dá para passar bem na vida sem olhar essas áreas tão importantes. Legal. Então, comer bem, se alimentar bem, não é se alimentar com porcarias, né?
Não, alimentos processados. Eu tô falando isso, mas eu tenho que me corrigir também. Né? Aqui é um momentinho, é um momento, né? Mas é o que? Aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus fez, né? Que é os vegetais, as frutas, as carnes. E, claro, refém de toda essa tecnologia, né? Desses iFood, por vezes, a gente vai se permitir. Sim. Mas tudo é o equilíbrio. Então, a gente entende que a gente precisa ter uma vida equilibrada, treinar, estar num ambiente saudável, né? Acolher as nossas emoções, o treino físico, né? Dormir muito bem. A gente não pode normalizar, principalmente depois dos 40, né? As mulheres vão enfrentar os processos aí de pré-menopausa, menopausa. Os homens também têm a andropausa. Então, é claro que na mulher é tudo muito drástico, né? A mulher, os hormônios caem de uma vez, mas os homens, de forma gradual, o Matheus está longe disso, gente. Mas os homens, de forma gradual, também vão ter essa perda importante, né? E precisa olhar também. Se cuida, Leandro. Exatamente. Não podemos negligenciar o nosso bem-estar. É importante. Então, é uma coisa assim que eu vou levar, já tô pegando por experiência, que eu tô com os 25 anos, já tô levando informação para quando chegar para colocar em prática. Fica pronto, Deus. Né? Pior que esse negócio de idade é um negócio complicado, né? Eu tinha vontade, assim, nossa, eu queria completar 18 anos logo para poder ter meu primeiro cartão de crédito, para me estourar ele. Aí completei 18 anos, aí veio a responsabilidade, aí o negócio começou, aí daqui a pouco 24. Caminhando para os 25 agora em agosto. Mas, gente, o assunto tá bom demais, mas a gente vai precisar encerrar. Queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui em mais um programa. Agradecer a doutora Dani, né, psicanalista. Que sensacional. Nossa, de verdade, eu aprendi muito aqui. Você de casa, com certeza, eu acho que você vai ver esse vídeo umas 5 a 7 ou mais vezes. Porque, gente, não, de verdade, foi muito produtivo. Não que os outros que tiveram não foram, mas tá sendo muito produtivo, foi muito produtivo, muita coisa boa. Quero agradecer também meu amigo Leandro, que esteve aqui com a gente. E tá sempre aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Dani, de verdade, viu? Com certeza a gente vai preparar mais vezes para você estar aqui e com certeza vai ser uma bênção. Quero agradecer também ao pastor André, que também sempre está aqui nos auxiliando em tudo, né? Nas gravações, nos cortes, nesses thumbnail que vocês veem que bonito. Tudo, né? Pastor que faz aí. Então, que Deus abençoe a vida dele. Deus abençoe a vida da minha esposa também, que tá aqui com a gente. E o meu filho Caleb, né? Ele não tá ouvindo, mas quando ele for ver no YouTube... Ele está ouvindo. Ele está ouvindo? Olha aí, tá vendo? Então, Deus abençoe meu filho Caleb. Ele tá ali. E, gente, obrigado de verdade. Dani, fica à vontade para fazer seus agradecimentos. Meus queridos, agradecer o espaço, a oportunidade, esse bate-papo tão esclarecedor, né? Com pessoas que a gente já entende que sabem a importância de olhar para essa questão da psique, da nossa alma, das nossas emoções. E o pastor André, como já foi falado, essa gravidinha maravilhosa, muita informação, né? Eu falei que ela é a casinha, ela está gerando, e esse bebê vai olhar o mundo através do olhar dela. Então, quanto melhor ela estiver, mais ressignificada, mais positiva, mais saudável, e um bebê promissor, Caleb, né? Que Deus abençoe a vida do pequeno Caleb, que chega com muita saúde e alegria para agregar ainda mais na vida do casal. Agradecer você, Matheus, pela receptividade, pelo convite, pela clareza. O Leandro, por ser ponte, né? E fazer questão de estar aqui, de ajudar, colaborar com as perguntas. Gratidão a Deus. A doutora Cristina, quero deixar um muito obrigada para ela. Ela está se recuperando de um processo de saúde. Toda a energia positiva para ela. É a nossa mentora, a diretora do Instituto Queens de Psicanálise, uma mulher de Deus também. Que benção. E que agrega muito na vida das pessoas. E a gente coloca em aberto o nosso projeto social com os nossos alunos estagiários em final de formação, pessoas boníssimas, terapeutas já preparados para te acolher. Então, através da doutora Cris, através da minha vida, a gente vai te acolher e te encaminhar para o nosso projeto, a um valor social, para quem está em vulnerabilidade, a gente coloca
100% social, porque o nosso intuito é servir o reino e ser canal de ajuda, canal de transformação na vida das pessoas. Legal, que bom. Gente, então, o podcast de hoje é isso, né? Foco na saúde mental, então não perca tempo, não se distraia, foca, percebeu algum gatilho, corre, vai buscar, né? Identifica e vai buscar ajuda, tá bom? Leandro. Só agradecer, né, pelo carinho de sempre, né? Dani, foi um prazer vir aqui. A gente vai deixar o seu arroba lá no meu Instagram lá para procurarem, né? Ajuda, ela tem um instituto aí que ela já falou, que ajuda pessoas, e só agradecer mesmo, agradecer. Foi um prazer rever, acho que há alguns anos que a gente não se via, e a gente sempre está se comunicando, e isso é muito bom. É o meu amigo Matheus, como sempre, muito obrigado pelo carinho. Pastor André, Cauane também, Deus abençoe sua vida, tá? O Caleb, e é isso, né? Eu amo vocês. Amém. Então, gente, que Deus abençoe a vida de vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vai lá no arroba da doutora Dani, arroba